Boa tarde a todos. Recebemos cada um com a graça e a paz de Cristo aqui. Vou fazer algo diferente do que a gente faz. Eu já falei que não gosto de estar pedindo isso aqui, mas vou ter que pedir agora no começo que você se inscreva aqui no nosso canal, e peço também uma segunda coisa, que você curta esse vídeo, comente e compartilhe, mas compartilhe especialmente com adolescentes e jovens, tá bom? Hoje, aqui na nossa reflexão dessa orientação que recebemos para o culto doméstico, o culto familiar, a gente vai refletir rapidamente sobre a pergunta 9 do Breve Catecismo: qual é a obra da criação? Né? E isso está no fluxo do que vimos ontem, como Deus executa os seus decretos. Deus executa os seus decretos através das obras da criação e da providência. Então, qual é a obra da criação? Primeiro, é o que o Breve Catecismo vai tratar. Vamos orar e depois a gente vê aqui. E eu só peço a vocês que não esqueçam, tá bom, de conferir à tarde, 17 horas, vai começar uma série, uma pequena série aqui, um curso sobre introdução à aliança, que é o meio pelo qual o homem se relaciona com Deus e vice-versa, tá bom? Então, a gente vai procurar entender um pouco sobre isso, mas eu volto a pedir que vocês se inscrevam e que compartilhem esse vídeo aqui, especialmente com adolescentes e jovens. Vamos orar? Senhor, te louvamos por tua bondade infinita e a tua misericórdia. Louvamos o Senhor pela manhã já findada e agora à mesa com os familiares. Espero que boa parte de nós, a maioria de nós, recebemos com ação de graças o alimento que o Senhor concede a cada um. Queremos te louvar, ó Deus, porque mesmo o mundo não reconhecendo mais o Senhor, estas gerações presentes, mas ainda assim o Senhor tem reservado 7.000 daqueles que não dobraram e não dobrarão seus joelhos para Baal. Nós queremos louvar o nome do Senhor por nossa tão grande salvação através de Cristo, nosso Redentor, a quem com grande esperança aguardamos firmemente o seu retorno para julgar o mundo e vir estar conosco na consumação do reino. Nós louvamos o Senhor por este momento do nosso culto doméstico e te pedimos ainda que nos dê uma tarde, uma noite de paz em tua santa presença, no nome de Jesus. Amém. Ontem nós consideramos aqui rapidamente, na nossa devocional familiar, nosso culto doméstico, a pergunta 8, como executa Deus os seus decretos. É só você ir fazendo uma digressão, voltando aí os vídeos, que você vai sendo relembrado, tá bom? A gente vai relembrando das coisas que já vêm sendo tratadas, e é muito importante, é muito oportuno. Estamos numa ocasião, num período, num tempo muito bom de retornarmos com capricho ao estudo da sã doutrina da Palavra de Deus, e os catecismos da Igreja nos auxiliam nisso. Então Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. E qual é a obra da criação? Essa pergunta, antes de responder, eu quero lembrar como foi que chegamos num tempo tão árido e de tantas incertezas que há na humanidade hoje, né? Essa forma extremada em que vivem os jovens e adolescentes de hoje, e isso inclui também pessoas da minha geração e pessoas até de uma geração anterior à nossa, porque mesmo em lugares pequenos, como a nossa cidade aqui onde estamos, a gente já ouve, né, avós de família, publicamente declarando que não há Deus, né? Estamos num período muito próximo do apogeu da história. Já é possível, nesse grande dilúvio da perdição, já começarmos a ver os cadáveres começando a boiar nas águas desse dilúvio do juízo de Deus que começa a encher toda a terra.
E é interessante essa pergunta do Breve Catecismo, qual é a obra da criação? É porque a nossa questão aqui ela não para no pessimismo amilenista que nós temos, de que para que as coisas se tornem perfeitas e boas outra vez, elas vão precisar necessariamente ficar um pouco drásticas. É como a cura, né? Primeiro a gente sofre um pouco, há um momento assim dramático, drástico, para depois haver o conserto, a cura. Mas essa pergunta aqui, ela antes de ser respondida, ela deve nos remeter ao século XIX. Ali aquele século foi muito interessante. As pessoas no mundo, especialmente na Europa, estavam celebrando o momento apoteótico da humanidade, né? Naquele período, especialmente da segunda metade do século XIX para a entrada do século XX, na filosofia, o jovem Nietzsche, neto e filho de pastores protestantes, luteranos na Alemanha, ele estava fazendo uma crítica profunda contra o cristianismo liberal lá da Alemanha, em que as pessoas estavam vivendo se dizendo cristãs, mas como se Deus não existisse, né? Então ele faz uma crítica, em duas de suas obras ele trata da questão do que ele chamou a morte de Deus. Deus está morto e nós, os homens, o matamos, mas a gente não fez o serviço completo, o serviço direito, porque o seu cadáver está esquálido na sociedade ainda, se pode perceber, está apodrecendo entre nós, é necessário enterrar Deus. Esse era o período em que na literatura e na própria filosofia havia o realismo, mas não o bom realismo em oposição ao idealismo, tá bom? Mas um realismo em oposição ao movimento romântico. E agora os homens estavam mais crus, mais duros, estavam os protestantes liberais tirando as questões mais espiritualizantes da Bíblia do cenário, ficando só com um texto cru, a crítica literária ao texto bíblico. Enfim, foi um século desastroso. O apogeu da Era das Luzes, na verdade, foi o contrário. Chamam os sábios entendidos deste mundo de Idade Média, a Idade das Trevas. Não, pobres crianças, não. É o contrário. Justamente da metade da Idade Moderna até chegarmos à pós-modernidade que nós temos um apagar das luzes na razão humana, porque nesse momento em que os homens se acham auto-iluminados, é o momento em que há grandes trevas densas sobre a Terra. Nesse mesmo período, a gente tem o socialismo surgindo como pensamento por Karl Marx, na mesma época. Na mesma época também, desde 1936, Charles Darwin, que era um cristão, ele, quando fez uma viagem no Beagle, no dirigível, quando ele desceu dizendo não ter mais certeza sobre Deus, né? Se a gente pegar aqui o El País, que é um jornal lá da Espanha, em 2015, setembro de 2015, foi achado um lote de cartas e foram leiloadas algumas cartas de Darwin. Aqui eles colocaram na manchete: lamento informá-lo que não acredito na Bíblia nem em Jesus Cristo. Palavras de Darwin numa carta, uma suposta carta de Darwin, escrita para alguém. Lamento ter de informá-lo que não acredito na Bíblia como revelação divina e, portanto, tampouco em Jesus Cristo como Filho de Deus. Aqui foi o ano de 1880, essa carta. De onde é que vem Darwin deixando o cristianismo para se tornar um agnóstico? Porque ele não morreu definitivamente como ateu e nem é possível alguém viver como ateu coerentemente, morrer como ateu. O ateísmo é uma esquizofrenia, na verdade, daqueles que tentam sufocar a verdade e colocar a injustiça no lugar. Mas o fato é que
Davi teve 10 filhos e dos 10, 3 morreram na infância, mas a morte que mais marcou a sua vida, no auge de suas pesquisas, quando ele já estava se tornando muito famoso, e já era famoso na Inglaterra e na Escócia, já com estudos em universidades importantes, como Cambridge, lá no Reino Unido. Ele, em 51, perde uma filha de 10 anos, e aquilo trouxe um abalo profundo na vida dele. Tão profundo que em 56 ele dá uma nova diretriz para suas pesquisas e conclui a sua principal obra, que normalmente tem sido chamada pelo apelido preguiçoso de A Origem das Espécies, quando o nome completo do livro de Darwin foi A Origem das Espécies por meio da seleção natural ou preservação das raças favorecidas na luta pela vida. E aqui a gente tem o determinismo, porque também naqueles dias já havia um teórico desenvolvendo as ideias do determinismo, que mais tarde veio no século XX como determinismo social, darwinismo social, colocou o mundo de pernas para o ar. 2 homens foram letais, mortais, para o desenvolvimento da humanidade na segunda metade do século XIX e por todo o século XX. Friedrich Nietzsche, de onde vem a filosofia nihilista, morreu, acabou. E Darwin na pseudociência evolutiva, e aí veio o evolucionismo, o darwinismo social também, com mesmas ideias. E onde foi que eles caíram? Desse realismo de onde Karl Marx, que desenvolveu o socialismo, o Dale desenvolveu o determinismo, Nietzsche, o niilismo, o próprio Darwin, o evolucionismo, para apagar a ideia de uma origem criacionista das coisas. Isso desembocou numa forma de pensamento e de escrita também, que foi uma radicalização do realismo muito grande, muito profunda, onde se tentou apagar Deus a partir de ideias racionalistas, meramente racionalistas. É claro, a razão não opera corretamente sem Cristo, certo? Mas o racionalismo crê na razão pura, como se ela fosse possível por causa de Immanuel Kant, um outro alemão lá antes deles. Não é hora para isso. Mas essa forma exagerada de naturalismo entrou para matar de uma vez, para sepultar, fazer o que Nietzsche sugeriu. Vamos sepultar o cadáver de Deus. A gente não matou Deus, então agora vamos sepultar. E então, do realismo, todo mundo migrou para esse naturalismo. E a gente não vê em Deus as causas, e a gente não vê em Deus os propósitos para a vida, né? É por isso que a gente se voltou para a medicina da forma que se voltou, é por isso que a gente se voltou para o direito da forma que voltou, não mais o direito natural, mas o positivo, inclusive o positivismo também de Augusto Comte, né, que estava operando esses 4 pilares dessa época aí, entre o realismo e o naturalismo, né? Mas o fato é que tudo isso formou assim um grande ensaio para combater a verdade que não pode ser sufocada e que é respondida aqui na pergunta 9. Qual é a obra da criação? A obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada no espaço de 6 dias e tudo muito bem. Isso está lá em Gênesis capítulos 1 e 2. Né? A obra da criação foi exatamente... Agora mesmo tem cientistas, né, falando sobre as fotos do universo que o telescópio James Webb fez, só que contraria toda a expectativa, mas eles estão mentindo para a sociedade. Não, olha aí, está provado que era previsto ser notado aqui, né? Mas não, é o contrário. Há lá um universo que está completo, ele não está, ele está completo. A idade do que se encontrou a partir da prova material dessas fotos, desse super telescópio,
que está observando o universo bem longe da gente, tirando fotos, está mostrando um universo que surgiu completo em um instante. Em um instante. Disse Deus, haja e ouve, não há discussão quanto a isso. Mas a humanidade caminha insistentemente a passos largos para longe dessas coisas. Os resultados na sociedade estão aí presentes, na escola, na igreja, na religião, vou colocar assim porque abrange logo tudo, né? Os resultados estão aí na política, os resultados estão na sociedade, os resultados estão justamente numa vida como eles preveram criar ou recriar a vida sem nenhum sentido. Todas essas escolas literárias, filosóficas, a sociologia do século XX e a psicologia do século XX caminharam para isso, para um mundo sem nenhum sentido ou propósito, apenas para resistir a Deus. E como fica a nossa fé? Meus irmãos, a nossa fé fica inabalável, porque, como diz um grande cientista, né, renomado hoje, apesar de ainda ser um homem jovem, o Eberle, ele é um doutor lá da Unicamp, ele tem falado abertamente como foi que saiu de pensamentos ateus para o agnosticismo, que ele foi agnóstico e encontrou Cristo e a razão científica de tudo esclarecida pela Bíblia. E é isso que alguns servos de Deus têm feito nos nossos dias em vários campos do conhecimento, de modo que o que deve prevalecer para mim e para você, deve prevalecer no coração dos adolescentes e jovens para quem vocês vão entregar esse vídeo, e eu também, é que está aí a resposta. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E estes homens precisaram ter muita fé para negar Deus, para negar a origem criacional de todas as coisas e para negar o nosso valor transcendental. Nós não somos poeira, nós não somos meramente palha, pó, cinza. Não somos apenas isso. Se fôssemos só isso, nós seríamos pesos mortos. Mas nós temos vida, nós temos razão, nós temos sentimentos, nós temos a fala, nós temos tudo aquilo que a brincadeira sem graça do evolucionismo não consegue preencher as lacunas de suas ideias. Ela vive de saltos e até hoje não existe uma prova científica sequer de que tenha havido em algum tempo tal coisa chamada evolucionismo. Evolucionismo é para pessoas tacanhas, de mentes finitas e que não estão dispostas a conhecer a verdade. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe nosso lar, nossa família, nossas crianças tenham seus ouvidos e coração e mente protegidos pelo Espírito Santo de Deus. Os filhos da aliança, eles sejam salvos. Se a gente não precisa temer o tiro de um fuzil contra um de nós no futuro muito próximo, mas devemos temer aquilo que pode vir morar no nosso coração e roubar da gente o que a gente tem mais de precioso, ou pode ter de mais precioso na vida, que é uma fé firmada na rocha de nossa salvação, que é Jesus Cristo, Senhor da vida, aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas, porque sem Ele nada do que foi feito se fez. A Ele seja toda a glória. Vamos orar? Senhor, nós rendemos graças ao Teu nome e clamamos a Tua misericórdia. Nesses dias em que muitos se assustam porque percebem a sua incapacidade e, portanto, o abandono do desejo de dialogar com pessoas de mente cristã, de mentes cativas à Tua palavra. Pedimos Tua misericórdia e que o Senhor me fortaleça como ministro do Evangelho, fortaleça a liderança de nossa igreja, começando pelo presbítero Fabrício, que tem se dedicado à instrução da Escritura também, para que não somente nós, mas em todo o mundo se levante um poderoso, ainda que pequeno, mas um poderoso exército de homens que treinam
igrejas, mesmo com pessoas simples, analfabetas, para terem mentes que raciocinem de acordo com a verdade, para ter uma vida que é coerente com a realidade, para que teu nome seja glorificado, para que outras pessoas conheçam a luz do Evangelho também por meio de nós. É o que nós te suplicamos humildemente no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Deus abençoe a cada um.